Muito boa noite a todos, que a paz de Jesus se faça presente em cada coração que aqui está conosco e que posteriormente virá estar. Queremos, antes de mais nada, agradecer aos queridos amigos da TV7 que sempre nos ampara, que sempre nos oferta esta possibilidade de ampliar a mensagem de Jesus e de levá-la a tantos outros corações, bem como aos parceiros amigos de retransmissão, Rede Amigo Espírita e a querida Web Rádio Fraternidade. E hoje o programa Nos Passos de Jesus tem uma visita muito mais do que especial, um expositor que é pertencente à Federação Espírita do Estado do Ceará. Ademais, ele é presidente de tal federação, muito carismático, com uma profundidade enorme acerca dos conhecimentos espíritas. E antes de chamá-lo, quero mandar um forte abraço aos confrades da Federação do Ceará, que sempre me acolhem com muito carinho, com muito amor. E agora, sem mais delongas, quero trazer ele aqui, presidente da Federação Espírita do Ceará, Luciano Klein. Luciano, meu querido, muito boa noite. Ô, meu irmão, boa noite, Jefferson. Uma alegria e uma honra muito grande estar com você e com vocês, as pessoas que o acompanham nessa atividade, com esse tema muito sugestivo deste programa, né, Nos Passos de Jesus, que, aliás, é a razão de ser das nossas vidas e a referência maior, como arquétipo, como modelo, como exemplo, conforme dizem as entidades venerandas ao nosso codificador Allan Kardec. Então, muito grato, querido, pelo convite. Gratidão toda nossa, Luciano. Luciano, antes da gente adentrar numa prece, você fez um trabalho fantástico que eu vou pedir que você apresente brevemente, que é essa obra fantástica aí, né? O que é esse livro aí, meu irmão? Meu querido, é o resultado de 3 décadas de uma busca incessante, de uma garimpagem paciente, demorada, como tem de ser todo o resgate histórico, que eu sou, como você deve saber, historiador profício, trabalhamos com professor de história aqui no Colégio Militar de Fortaleza, e também, objetivando esse resumo memória histórica do Espiritismo, nós temos feito algumas pesquisas na área da história do Espiritismo do Brasil século XX, resgatando biografias como as de Viana de Carvalho, e agora, mais especificamente, um trabalho que já fazemos há 3 décadas de Bezerra de Menezes. Então, como resultado do nosso esforço, por amor a esse ser, a quem tanto o movimento espírita brasileiro, eu diria, hoje em dia, internacional, tanto deve, a maior expressão do espiritismo no Brasil do século XIX, Bezerra de Menezes. Então, por amor a esse espírito, pelo sentimento de gratidão por tudo quanto temos noção, recebemos dele de forma muito particular, guardamos aqui reservadamente algumas coisas que aconteceram na nossa vida, então nós resolvemos retribuir através do lançamento dessa obra, que é uma obra de fôlego, de 1.200 páginas praticamente, em que nós trazemos nuances, detalhes, informações, uma documentação farta, em sua maioria inédita, a respeito desse, que é para nós um exemplo de vida a ser seguido, porque foi alguém, como diz Joana de Ângeles, por Divaldo Franco, pregava o que vivia, e vivia o que pregava cotidianamente. Não era um homem só de palavras, mas sobretudo um homem de muita ação, um verdadeiro homem de bem, conforme assim assevera Allan Kardec no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos. Meu querido, olha só, um trabalho de 3 décadas. Que fantástico, um trabalho de pesquisa, garimpagem, né? Gente, esse livro vale cada página, é fantástico. E para quem quiser se integrar mais dessa figura que foi Bezerra de Menezes, esse baluarte da doutrina espírita, este grande missionário, né? Escolhido a dedo por Ismael, patrono do Brasil, como bem relembra lá as páginas fulgurantes da obra Brasil, o Coração do Mundo, a Pátria do Evangelho. Luciano, fantástico, parabéns por seu trabalho. Você chegou a dormir nesses 30 anos ou não? Ficou acordado? Rapaz!
Paz, Eu que eu sei como é que é. digo sempre foram noites, aspas, né, perdidas em vigílias fecundas. Né? Então, Eu imagino. algumas noites, por exemplo, aproveitar um feriado como esse, se estivéssemos nas pesquisas, era o dia todinho, entrando pela noite. Estamos ainda na ativa, trabalhando, lecionando, então... Mas era um momento, assim, de compensação íntima, rapaz, que são momentos que nós vivenciamos inimagináveis, né? Sim, Então, até porque sim. sabemos que em pesquisas dessa natureza, em estudos que são feitos objetivando o resgate da memória de um homem de bem, nós não estamos sós, né? Não que ele queira publicar o livro, ele jamais iria querer, mas aqueles que o amam, que estão do lado de lá e do lado de cá, se empenham nesse mistério dessa Sim. tarefa. A galera já tá aí. Perfeito, Luciano. A galera tá aí dando boa noite. Essa aqui é minha mãe, ó. Família Vasco sempre vem em peso aqui, ô Luciano. Mas é enorme. Queridos amigos do Lar do Coração. Parabéns Tem pelo tanta gente filho, viu? aí. Ela fica toda, né? Meu querido, então a gente vai fazer, como todo bom trabalho espírito, uma prece para iniciar. E logo após, hoje eu achei que o tema merece uma leitura de 3 parágrafos de uma obra de Joana. Não é de costume, mas a intuição me foi tocada. Então, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, vamos trazer ao nosso pensamento a imagem daquele que a nós foi ofertado como sendo modelo, guia, e que cujas lições aqui estamos tentando viver todos os dias, a fim de ampliar nossas consciências, de educar nossas emoções, nossos aspectos primitivos. Jesus, divino amigo, querido irmão, caminha conosco sobre as águas turbulentas que por vezes se fazem não somente dentro de nós, mas também no mundo que nos cerca. Envia até nós, divino amigo, os trabalhadores de tua extensa vinha, a fim de que possam nos inspirar, a fim de que possam insuflar nossa fé, para que possamos prosseguir caminhando perante as adversidades, que jamais nos falte a vontade, a perseverança e a coragem, e que sua paz imortal se faça presente, hoje e sempre, que assim seja. Luciano, meu querido, desta obra fantástica que se intitula Jesus e a Atualidade, querida Joana de Ângeles, pelas mãos iluminadas do nosso querido e amado Divaldo Franco, cuja lavra mediúnica extensa e memorável nos traz muitas informações. No capítulo 10, que se intitula Jesus e Coragem, lá no finzinho, dirá a benfeitora: a coragem nasce nos valores morais do homem que elege a conduta correta para uma vida feliz. A coragem de viver deve ser treinada continuamente, vencendo as pequenas barreiras da timidez, dos receios de fracassos, dos complexos de inferioridade, das doenças reais ou imaginárias, fortalecendo o ânimo em cada triunfo e reconsiderando a ação em cada insucesso. A coragem é conquista que difere muito da temeridade. O homem de coragem espera, confia e age no momento próprio, enquanto que o temerário faz-se precipitado, impiedoso e irresponsável. Toma como exemplo para a tua vida a coragem de Jesus e segue tranquilo. Olha que bela mensagem, né? Que vai vir de encontro a essa temática de hoje, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículos 11 a 26. Luciano, meu querido, dentro desse tema, né,
que vem narrar nessa passagem, no capítulo 27, versículos 11 a 26, no Evangelho de Mateus, essa passagem memorável, que é o diálogo de Pôncio Pilatos, procurador da época, com Jesus. Este diálogo, o que ele significa para você? No que consiste este diálogo? Vamos conversando um pouco mais sobre isso, meu amigo, por favor. É de uma grande importância, Jefferson, inclusive do ponto de vista histórico. Já há alguns anos, nós nos debruçamos também, além das pesquisas relacionadas à história do nosso movimento espírita. Como historiador, gostamos muito de corrermos em algumas bibliotecas e encontrarmos materiais, livros que nos permitam conhecer melhor um pouco da trajetória histórica também do cristianismo. Então, nós somos um leitor quanto mais de tudo quanto sai a respeito de obras relacionadas a Jesus, sobretudo a partir do século XVIII, aquele a quem se convencionou chamar de Jesus histórico. Notadamente, nos últimos anos, em face de novas descobertas de documentos antigos, como os manuscritos do Mar Morto, da década de 1940, concomitantemente, quase ao mesmo tempo, o Evangelho de Tomé, um evangelho muito interessante, diagnóstico, que tem muitos aspectos curiosamente semelhantes àqueles que são propostos pelo Espiritismo. Então, observando um pouco esse contexto, sobretudo aproveitando as reflexões feitas na última semana, em face pela tradição cristã do Ocidente e também do Oriente, da celebração da chamada Sexta-feira da Paixão, o que é curioso, Jefferson, que embora não seja uma data que faça parte aí da nossa tradição como espiritistas, não é algo relacionado ao espiritismo propriamente, mas nós vamos ter já desde o final do século XIX, na gestão do Dr. Bezerra de Menezes, uma proposta dele para que houvesse, e de fato ele estabeleceu 4 datas importantes para que o movimento espírita pudesse, durante o ano, fazer na Federação Espírita Brasileira, em suas sedes, que à época não eram aquela da Avenida Passos, eram sedes alugadas, fazer algumas homenagens, aproveitando essas efemérides. 2 delas eram em relação a Allan Kardec, o seu nascimento 3 de outubro, a sua desencarnação em 31 de março, e as 2 outras voltadas a Jesus, a figura para nós, a referência maior, o modelo e guia, como dizem os Espíritos Reveladores, em resposta à questão de número 625 de O Livro dos Espíritos. Então, uma das datas era o Natal, e a outra, dentro do calendário móvel, mas que corresponde ao mês de Nisan, março e abril, é exatamente a Semana Santa. Porque ela nos permite compreender a grandeza desse Espírito que veio ter conosco e que demonstrou, como nenhum outro na Terra, um amor incondicional. E como anotaria João em seu texto, naquele momento em que ele, como Mártir do Gólgota, se despede da multidão que ali se encontrava, prova maior de amor não há do que aquele que é capaz de dar a sua vida pelos seus irmãos. E assim ele fez, e assim ele demonstrou. Mas antes de tudo isso, toda aquela orquestração que houve na casa de Anás e Caifás, sendo Jesus levado a Herodes, Antipas ou Antipas, como alguns pronunciam, para que depois pudesse, seguindo o protocolo, receber de Pôncio Pilatos, procurador ou governador da Judéia, que morava em Cesareia de Filipe, se desloca até Jerusalém, em meio às celebrações pascuais. Então tem todo aquele trâmite no qual Jesus é constrangido, é humilhado, mas com a serenidade, com o amor que ele nutria, mesmo para com aqueles que o maltratavam, ele, de certa forma, já entendia perfeitamente isso desde o Getsemane, quando passou a fazer algumas reflexões mais detidas, que era chegado o momento dele realmente, pelo seu exemplo, tocar os nossos corações e retornar às esferas mais sutis do nosso óbvio, onde permanece até hoje, pacientemente e amorosamente, tutelando os passos da humanidade nesse mundo em evidente transição, nesse mundo em clara, perceptível mudança na qual nos encontramos. Então, nós vamos ter esse sofrimento de Jesus e aquele momento extraordinário para nós, reflete assim, de aprendizado que nós podemos ter, que nos enseja sempre algumas ilações, quando ele se apresenta em condições ultrajantes, humilhantes, depois
de chicoteado, depois de ter sido constrangido a colocar uma coroa de espinhos pelos soldados do tetrarca, de Herodes, e o manto roto, como também um pedaço de vara para simbolizar um cetro, uma ironia àquilo que se dizia que Jesus seria ou estava pretendendo ser o rei dos judeus, e em nenhum momento Jesus disse isso, muito pelo contrário, a sua mensagem, embora as metáforas, as alegorias, era muito clara, sobretudo quando ele pega de uma moeda do Império Romano, apresenta um questionador que tentava, como todos os outros, colocá-lo numa situação delicada, usando a expressão de hoje de saia justa, né? Colocaram aquela moeda onde tinha um efígie de César e ele disse, aqui veio, né, para mostrar o sentido da sua missão, a César o que fosse de César, a Deus o que fosse de Deus. Então Jesus se apresenta em Pilatos, há uma cena muito emblemática, não sei se você já assistiu, na época você ainda não era nem projeto para vir ao mundo, né, mas em 1977 passou o clássico, né, da cinematografia, que até hoje passa, e que eu gosto muito, do Franco Zeffirelli, uma produção ítalo-americana, que teve como protagonista, como ator principal, Robert Powell, que representou Jesus de Nazaré. O filme é Jesus de Nazaré. Esse ator é tão emblemático, tão interessante, que muitas pessoas já devem ter visto. Eu já vi até um livro da Joana de Ângelo, que colocaram o rosto do ator pintado, né, mas é desse ator americano. Até porque ninguém sabe exatamente como era o rosto de Jesus. Mas é questão também de menor importância. Mas ali há uma cena que mostra exatamente esse encontro de Jesus com Pilatos. Então, é algo que nos toca o coração, porque se entabula uma conversação entre a autoridade romana, entre o poder material constituído e aquele homem que veio para trazer uma proposta diferente, para falar de um reino não na Terra, mas um reino que se estabeleceria, conforme mais tarde também Allan Kardec vai estudar e nos passa através do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título Meu Reino Não é Deste Mundo, onde ele analisa a passagem de Jesus diante de Pilatos e pinça exatamente essa expressão de Jesus quando questionado por Pilatos a respeito desse reino do céu. Se de fato ele era esse pretenso rei que iria provocar uma insurreição e com luta fratricida, sanguinária, tentar libertar aí com as tropas do povo israelita, depois judeus, assim chamados, e lutar contra as hostes de César. Mas isso não era verdade. E aí Jesus começa todo esse diálogo, e aí nós temos um confronto entre o poder do mundo, entre alguém que tinha uma certa visão de mundo, uma visão estreita, uma visão limitada, que era Pilatos, e Jesus, que é a personificação plena do amor. Então é interessante esse diálogo entre os dois, porque Pilatos, inclusive, ousa questionar Jesus na sua vaidade intelectual, talvez, porque quando Jesus diz que veio ao mundo para dar testemunho da verdade, e todo aquele que é da verdade ouve a sua voz, aí Pilatos encontra nessa brecha do diálogo, essa deixa que Jesus lhe propicia, aí ele vai, certamente porque tinha muito conhecimento da cultura clássica, greco-romana, aí pergunta, o que é verdade? E o que eu acho mais interessante, Jefferson, é a resposta de Jesus, que é esta: silêncio. E eu digo sempre que nesse silêncio de Jesus a Pilatos, quando indaga do Senhor o que é a verdade, esse silêncio, para mim, até hoje, é o mais perfeito e eloquente conceito de verdade que eu já ouvi. Porque ele não precisava dizer nada. Conquanto ali você percebe, estava ele, que era a própria encarnação do que há de mais verdadeiro no mundo. Porque foi alguém que, diferentemente da maioria dos seus coevos, dos seus contemporâneos, ou de nós, trazendo 2000 anos após a sua passagem, que tinha uma demonstração patente de tudo aquilo quanto verbalizava, de tudo aquilo quanto ele pregava. Como dizíamos há pouco, lembrando Joana, ele pregava o que vivia e vivia o que pregava. Ou, lembrando o pobrezinho de Assis, a quem Joana de Ângeles serviu, se as palavras convencem. Esse diálogo que nós podemos aqui fazer algumas ações a partir da sua participação, eu acho muito interessante, porque é a presença do rei solar, como gosta de dizer Divaldo Franco, lembrado por você, e um homem que representava os poderes de Tibério César.
o homem mais poderoso da Terra àquela época. Então, aí você tem um confronto de relações, de poderes, que nos enseja certamente muitas lições, muitos ensinamentos, muito aprendizado. Pode-se dizer que foi o diálogo entre o vício e a virtude, o poder e o amor? Não tem a menor sombra de dúvidas, né? Até porque você que é um estudioso da alma humana sabe disso, todos nós temos exatamente isso na intimidade do nosso ser. Nós somos ainda luz e sombra, nós ainda carregamos muito Judas e João, né? Embora eu, particularmente como historiador, tenha um carinho muito grande por Judas de Iscariotes, o Judas Iscariotes, que é um personagem até injustiçado, porque Judas não era essa personificação do mal, como infelizmente a tradição cristã, notadamente na Idade Média, assim pintou para nós. E aqui no Nordeste, não sei se por aí tem isso, querido, mas é até muito comum ter a tal da queima do Judas, né? Não sei se você conhece isso por aí, pegava um bonequinho do Judas, e o coitado Malhava do Judas, Judas, né? né? E o Judas não era essa figura demoníaca, né? Pelo contrário, era uma figura que, assim como Pilatos, tinha uma visão estreita do mundo, tinha uma certa miopia espiritual e enxergava Jesus de uma maneira diferente, por exemplo, da de João, filho de Zebedeu, o apóstolo do amor, o discípulo dileto de Jesus, o discípulo do coração. Foi o único, aliás, dos discípulos de Jesus que não desencarnou em decorrência de holocaustos, desencarnou de velhice. E o fato é que Judas Iscariotes era um homem que via, como aliás Simão o Zelota, o próprio Barrabás, que era um preso político quanto mais, ele via em Jesus a possibilidade de você ter esse homem do mundo, esse homem poderoso, o Mexiá, os Messias, que os judeus acreditavam que viria no tempo certo, montado num cavalo fogoso, de uma raça especial, e entraria triunfante pelo porte principal de Jerusalém, e empunhando uma espada bem afiada para, com palavras de efeito e de ódio, convocar o povo a uma luta libertária contra o Império Romano, que dominava a Palestina como grande parte do mundo naquela época. Só que a história é diferente, né? Conforme assim até rezavam as profecias, Isaías, Malaquias, Jeremias, ele entra, mas não num cavalo, e sim num asno, jumento, como nós chamamos aqui no nosso país, no nosso Nordeste, e em vez de ter uma espada cintilante em uma das mãos, era um ramo de uma palmeira típica, a qual ele saudava o povo, que atirava flores, colocava mantas no caminho para que ele pudesse passar com o animal, e em vez das retumbantes palavras de ódio ao inimigo, o que é que ele dizia? Amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, vos caluniam. Então Judas tinha essa visão, que de repente, na hora que ele fosse preso, talvez a multidão se conscientizasse e reagisse. Mas diante da pressão de Anás e Caifás, que eram chefes do Sinédrio, o povo, na hora de fazer a decisão, a opção, aliás, numa passagem que nos faz entender, Jefferson, que o dito popular que ainda hoje é corrente, que diz que a voz do povo é a voz de Deus, nesse caso, pelo menos, não foi, quando, em razão das tradições pascuais, Pilatos optou por colocar do lado de Jesus Barrabás, o povo gritou: liberta Barrabás e condena Jesus. Então, querido, de fato, há um contraste aí muito grande quando você vê Pilatos, a representação do poder político, temporal, material, do que há no mundo, mas o que há em cada um de nós também, essas contradições do homem velho, do homem novo, da luz, da sombra, do anjo, do demônio, usando as metáforas, né, no entendimento que se tinha na Idade Média de Deus e do diabo. Então, todos nós temos essas contradições em nós mesmos. Com o Espiritismo, nós temos uma visão diferente. Sabemos que, com o tempo, no sucessivo caminhar das nossas múltiplas existências, ao longo de várias encarnações, nós vamos, ou pelo menos devemos, nos conscientizar da necessidade urgente dessa autotransformação, para assim, através do bem, irmos anulando o nosso ontem negativo, o nosso passado de dores, o nosso passado de sofrimento, que faz parte do nosso processo de maturação espiritual, psicológica, enfim, nessa construção constante a que estamos convidados. E foi até interessante, Luciano, você citando o caso de Judas, né, que se encontra na memorável obra Crônicas de Além Túmulo, do nosso querido Humberto de Campos, que aparece sobre o Irmão X, o pseudônimo, né? Essa obra, que pertence também a outra lavra mediúnica extensa e muito séria, que é de Chico Xavier, né? Obra que nos ilumina até hoje, o grande Chico, né?
E ele vai trazer esse fato de Judas, né? Judas ali estava, então, visitando, uma vez no ano ele volta ali nessa data, como você disse aqui, simbolizada pela paixão do Cristo, e ele se encontra esse espírito memorável, que é Judas Iscariote, né? Que tinha isso que você falou, né? Esse anseio político, social, que via ele na figura de Jesus, sim, um revolucionário, mas ele ainda, em sua visão estreita, na sua consciência ainda um tanto quanto limitada, não foi capaz de comportar talvez a mensagem do Cristo, como João, o evangelista, como você bem trouxe aqui. E nesse diálogo entre o poder e o amor, Pilatos representando o poder e Jesus o amor. O poder, que muitas vezes ainda nos habita, aquele poder que, de acordo com o psicólogo suíço Carl Gustav Jung, é o oposto do amor. Onde impera um, o outro não está, e vice-versa. E aí, Luciano, olha que interessante, o poder quer aprisionar o outro nas gaiolas de suas convicções, quer reduzir o mundo do outro às suas expectativas e, muitas vezes, minar a própria capacidade de pensar. O poder tem essas características e muitas vezes a gente sorrateiramente o coloca no âmbito familiar, no núcleo espírita, no trabalho. A gente tem que ficar muito atento, porque o poder nada mais é fruto do orgulho, né? Então, esse amor libertador de Jesus, meu querido amigo, nós vamos conversar um pouco mais. Esse silêncio de Jesus que eu achei fantástico, você falou, nunca um silêncio falou tão alto e com tanta profundidade, não é? Esse silêncio frente àquela indagação de Pilatos, e talvez até uma caridade para aquele espírito que não entendia, ou talvez não seria capaz de entender o que é a verdade. Olha que pergunta que ele fez para o governador do planeta. O que é a verdade? Rapaz, né? E Jesus, em sua extrema caridade, sua extrema empatia e misericórdia, preferiu calar-se. Mas olha, um fato, agora quero lhe direcionar uma pergunta, né? Avisos não faltaram a Pilatos de que aquele era um homem justo. E Pilatos representava a justiça, por mais que torta, daquela época. Pilatos tinha sido também, né, Luciano, avisado por sua esposa. Ela chegou e Cláudia falou: olha, Procla. Pilatos, em sonho, olha só, em desdobramento estive com espíritos, era isso que ela estava dizendo a ele, olha, e me avisaram que esse era um homem justo, né? Ela foi perturbada durante a noite. E ela narra isso a Pilatos, e Pilatos sabia disso. E mesmo assim, decidiu ele, então, lançar aquela frase memorável histórica: lavo as minhas mãos, entregando um justo em justiça, abrindo mão de seu dever, não executando com coragem o que deveria ser feito, que era o quê? Libertar aquele homem justo. Então, dentro dessa passagem, Luciano, essa coragem que faltou a Pilatos de fazer o justo, o correto, o ético, ou melhor dizendo, o moralmente correto, que link você estabelece aqui com a nossa própria realidade enquanto seres imperfeitos? O primeiro link é com a mensagem intuitivamente por você elencada para servir de introdução à nossa live, as palavras de Joana de Ângeles, que nos fala exatamente dessa coragem, dessa ação que nós deveremos ter. É bem verdade que, do ponto de vista histórico, o Pilatos, quando você o analisa historicamente, as fontes, o que existem de concreto a respeito dele, aliás, das recentes descobertas arqueológicas, uma delas que confirma o primeiro personagem ali envolvido com Jesus é a partir de uma lápide que se encontra em Cesareia de Filipe, mostrando que, de fato, Pilatos existiu. Então, você hoje tem a comprovação tácita da existência de Pilatos. Mas Pilatos, ao contrário daquele homem que, muitas vezes, mesmo com a advertência de Cláudia Procla, que é a mulher dele, isso você encontra, inclusive, num documento, num texto apócrifo, Atos de Pilatos,
você percebe que ele não era tão somente esse homem confuso, indeciso. Ele era até, em determinados momentos, um homem extremamente cruel, perverso. Não era essa pessoa que titubeava diante dos fatos. Pode ser até, embora é uma conjectura, que pelo respeito que ele nutrisse pela grandeza moral de Cláudia, que as informações que dispomos a respeito dela, embora não muitas, mas foi uma mulher realmente extraordinária, de grandes virtudes, que faz, de fato, essa advertência a ele, aquilo possa ter, usando a expressão de hoje, balançado um pouquinho, mexido um pouco com a cabeça de Pilatos, diante do apelo dela para o cometimento daquele crime contra o mais justo dos justos homens que já pisou na terra. E ela sabia, certamente, como todos os outros sabiam, pela popularidade do nome de Jesus de Nazaré. Então, nós observamos que Pilatos agiu politicamente. Jesus foi condenado pela pena de morte imposta pelos romanos e não da dos judeus, senão teria sido a dilapidação ou apedrejamento, como aconteceria, por exemplo, mais tarde com Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. Então, a cruz era uma prática de condenação romana. Então, nós observamos que Pilatos agia com uma certa perversidade, com uma certa crueldade mesmo. A tradição estabelece o lavar das mãos e, para nós, é um ato de covardia, nesse sentido, porque ele se isenta, não deixa de ser covardia, porque diante da pressão da populaça, que gritava, talvez até para ele com certa surpresa, imaginava que o povo fosse pedir a libertação de Jesus e a condenação de Barrabás, ele deve ter tomado um choque, um impacto muito grande, quando viu o contrário. Há informações de que Anás e Caifás, talvez com outros membros do Sinédrio, que era o órgão político que tratava das questões de natureza política e religiosa em Jerusalém, que tinha assento ali principalmente os fariseus e os saduceus, então é possível que eles tenham essa suspeita ali pressionado e até pago algumas pessoas para gritarem pela libertação de Barrabás. Então, Pilatos age assim. E é interessante, recomendamos a leitura dessa obra, já que você citou também o nosso Chico Xavier, que agora no dia 30 de junho próximo estará completando 20 anos de seu retorno vitorioso ao mundo espiritual. 20 anos passa rápido. E há uma obra antológica da Lavra de Emmanuel, que segue a Paulo Estevão, igualmente incrível, que há 2000 anos. E ali toda aquela trama que ele, Emmanuel, com a sua narrativa inconfundível e única, extraordinária, envolvente, ele fala até da perseguição, da forma como Pilatos, como homem, via Lívia Lentulus, a esposa de Emmanuel, essa alma de uma rara beleza espiritual, e você percebe mais ou menos como é que era o caráter de Pilatos. E se tratando de uma obra de natureza mediúnica, mas com informações passadas pelo próprio Emmanuel, que estava naquele contexto, conhecia Pilatos, sabia da personalidade de Pilatos, você vê que Pilatos tinha, portanto, alguns procedimentos que não o isentam dessa postura, como alguns até querem poupar Pilatos. Pilatos, olha, me livrem disso, eu estou lavando as mãos, vocês vão ser os responsáveis. Né? Eu, particularmente, embora não tenha elementos para comprovar, acredito que ele foi extremamente frio, até porque se dava muito bem e queria ali a tranquilidade para o povo com Anás e Caifás. Ele queria evitar o tumulto, e a forma mais, talvez, rápida de se resolver esse problema, encontrado não por ele, mas pelos fariseus e os saduceus, notadamente os chefes do Sinédrio, seria a sumária execução de Jesus, né, como de fato aconteceu. Mas é um ato que, de certa forma, para nós traz uma reflexão, porque muitas vezes na vida, no nosso procedimento diário, nós agimos assim. Nós, às vezes, adotamos essa postura, vamos usar a expressão aqui, um neologismo, pilatiana, né, diante de algumas decisões que nós temos de tomar na vida, quando exige de nós, talvez, uma coragem em relação à nossa maneira de agir, a consciência tranquila pela decisão que tomamos, a partir dos princípios éticos, morais, que todos nós construímos no decurso, não só desta, mas de outras existências. E uma coisa até interessante a salientar, né, Luciano? A gente muitas vezes lava a mão, quando não em relação a um equívoco, né, para manter uma falsa paz, que na verdade é uma paz prejudicial, que vem escamoteada aí com uma série de coisas. A gente também lava as mãos em relação a nós mesmos. E aqui a gente está aqui tratando
dessa temática, né, é importante ter coragem para mergulhar em si mesmo. É preciso não lavar as mãos quando se trata das suas questões íntimas, também as que estão alheias a você, mas sobretudo quando se trata de si mesmo, né, meu amigo? É preciso fazer aquele automergulho assinalado na pergunta 919 da obra O Livro dos Espíritos, né? Eu acho tão belo uma coisa que Joana fala, que o autodescobrimento, né, na obra O Homem Integral, que o autodescobrimento, o descobrimento de si, de suas potencialidades e de sua sombra, é semelhante a um parto, Luciano. Ele é doloroso no começo, mas ele te leva à verdadeira vida. E essa vida que muitas vezes a gente insiste em preencher com matéria, insiste em preencher com coisas que são transitórias, não que, né, no nosso entendimento, não possamos ter o conforto de uma boa casa, de um bom carro, querer um salário melhor. Tudo isso é o desejo incessante do melhor que foi colocado em nós por Deus. O problema é reduzir a consciência a isso. E a gente vê, Luciano, todos os dias, infelizmente, criaturas que se entregam aos inúmeros mecanismos de defesa psicológicos, a projeção, então tira a culpa de você e põe no outro, a negação, nega os seus próprios equívocos, né? Isso é uma postura, como você diz, né? Como é que é mesmo? Gostei, né? Pilatiano. Inventamos Pilatiano. agora, né? Vamos cobrar Rapaz, direitos adorei. autorais. Adorei. Vai cobrar aí. Ó, pilatiana conosco, a gente lava a mão. Só que o problema de lavar a mão é que o tempo chega, né? O tempo que a gente está carimbado. Tem um passaporte atrás dele, está carimbado. Graças a Deus a gente não sabe o dia e a hora, mas tem o dia e a hora. Então, uma indagação importante é o que nós estamos fazendo com o nosso tempo, né? E eu quero que a gente, trabalhando ainda acerca dessa temática e se ancorando naquela pergunta memorável da obra O Livro dos Espíritos, a de número 932, meu amigo, onde Kardec indaga as entidades venerandas o seguinte: por que no mundo os maus tão frequentemente sobrepujam os bons em influência? E aí eles respondem ao codificador: pela fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando quiserem, dominarão. Então, essa pergunta salienta ainda mais a nós ter esse gesto de coragem em busca da justiça. Só que, e você com certeza sabe de cor e salteado, dentro da doutrina espírita e ainda até mesmo dentro dessa obra, que é o Livro dos Espíritos, essa coragem em busca da justiça, do certo, do correto, da execução do que deve ser feito, essa justiça deve ser feita como? Exatamente, querido, como você está colocando. A resposta à questão dada pelos espíritos é precisa, perfeita e se conecta exatamente com o que nós estamos falando. Sabemos dizer sim, sim, não, não. O mal prospera diante da omissão, vamos usar essa expressão que eu gosto muito também, da omissão dos bons. Nas causas que pelejamos também, por exemplo, na luta contra o aborto, que é uma temática sempre recorrente, nossa, como espírito, muita gente deixa para que os outros decidam, ou as próprias casas espíritas, nem todas, claro, com muitas exceções, porque há tantas casas que fazem uma campanha sistemática nesse sentido, embora haja questões a serem discutidas, trabalhadas, mas o nosso posicionamento a favor da vida, muitas vezes nós temos observado que há determinados companheiros que ficam ali oscilantes diante de alguns apelos, de algumas conversas, porque às vezes algumas correntes filosóficas, você trabalha com muita filosofia, sabe disso, são tão envolventes, são tão sedutoras, são tão fascinantes que você fica, mas será que não é isso mesmo? E aí opta por uma causa de morte, em vez de uma causa de vida, uma luta, né, que você deveria ter. Então a porta larga, usando a outra expressão sinalizada por Jesus para todos nós, é muito mais fácil, é muito mais atraente do que a porta estreita que exige de nossa parte exatamente aquela dieta, aquele esforço para que nós possamos, mesmo estreitando ali o nosso corpo, passarmos, apertados, mas passarmos por ela. Eu digo sempre, sabe, querido, voltando à questão do poder,
lembrado por você em relação às nossas contradições, costumo dizer sempre para meus alunos: quereis saber quem é alguém? Dai poderes. Qualquer um de nós. Um poder institucional, seja o poder político, seja o poder econômico, seja até o poder religioso, e vamos observar o quanto, em nome de Deus e em nome de Jesus, que é a personificação do amor, se cometeu de crime na história da humanidade. Infelizmente, grande parte dos conflitos, das guerras bestiais que houve na história da humanidade, desde os primórdios do cristianismo até os nossos dias, 75% delas tiveram alguma motivação religiosa, e muitas delas com cristãos envolvidos. Cristãos, aspas, né? Porque, na verdade, no mundo em que vivemos, se nós, de fato, entendêssemos a proposta do homem de Nazaré, de há 2000 anos, relembrada pelo Espiritismo, ressaltada por uma Joana de Ângeles, numa mensagem como essa, dessa obra que você traz muito inspiradamente, à guisa de introdução dos nossos comentários, o mundo seria outro. Então, nós não teríamos mais esses tantos conflitos pelos quais passamos. Jesus nos fala da necessidade do autoconhecimento também, quando resume o decálogo mosaico em 2, porque quase nunca nós atentamos para o significado da expressão amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Ama teu próximo como a ti mesmo. Então, como você lembrou, esse processo de autobusca, de autoconhecimento, que também o espírito Aurélio Agostinho ressalta na questão por ele respondida, de número 919 de O Livro dos Espíritos, relembrando o pensamento socrático, que na verdade não era de Sócrates, mas do oráculo de Delfos, do Nutze et Ipsum, do conhece-te a ti mesmo, que esse processo de lidar conosco mesmos é um processo que existe algo que, de certa forma, faz com que nós sintamos aquela angústia, aquela inquietação pelo processo de autotransformação. Então, o amar ao próximo como a si mesmo é uma sinalização para o que o Espiritismo também nos coloca, que se reconhece o verdadeiro espírito, é Allan Kardec quem nos diz, não por ser uma alma santa, pronta, acabada, perfeita, porque ainda não existe na Terra alguém assim, exceção dele, Jesus, mas pela criatura que empreende esforços para vencer as suas más tendências, as suas más inclinações, que todos nós temos. Né? Então, nesse sentido. Então, pensamos nessa linha, sabe, querido? Não é fácil, né? Estamos no mundo, mas o modelo de Jesus permanece aí a postos para todos nós, no cimo do Gólgota, quando ele demonstra no exemplo supremo do perdão, do que o amor é capaz de fazer, o que é que Jesus foi capaz de fazer. Então ele nos perdoa, nos dá esse amor incondicional, porque, como diz o mesmo Emmanuel, há um outro mandamento anotado por João, que é naquele momento derradeiro da despedida praticamente de Jesus, antevendo os acontecimentos do Gólgota, em que ele nos dá um novo mandamento, segundo Emmanuel: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Que Jesus faz uma diferença, né? Segundo Emmanuel, em relação a amar ao próximo como a si mesmo. O amor ao próximo como a si mesmo ainda é um amor que impõe condições. Eu te amo desde que tu me ames, eu te amo desde que tu penses como eu penso, eu te amo desde que tu torça o mesmo time de futebol que eu te amo desde que tu professa a mesma religião que eu professo. Mas o amor de Jesus, o amai-vos uns aos outros como eu vos amei, é o amor dele por nós outros, um amor que não impõe condições. Eu te amo mesmo que tu não me ames, eu te amo mesmo que tu me esbofeteis, eu te amo mesmo que tu me crucifiques, eu te amo mesmo que tu me negues 3 vezes. Esse é o amor dele por nós. Então, Emmanuel, sabiamente, ele consegue aí perceber essas filigranas, faz a leitura nas entrelinhas dessa diferença. E como você colocava, querido, em relação a Jesus, ainda hoje, a forma como nós vemos o Espiritismo, a forma como nós vemos Jesus, que é essa figura fulgurante, ainda está um pouco vivenciada, ela se dá de conformidade com as lentes da nossa alma. Jesus é visto de várias perspectivas, através de vários prismas. Eu lembro sempre que por exemplo, para Anás e Caifás, Jesus era um inimigo perigoso, que merecia ser a custo eliminado. Para Judas Iscariotes, ele seria aquele conquistador geográfico, que ele, na sua maneira de pensar, acreditava seria Jesus o ideal líder na condução desse processo de libertação de seu povo. Para Maria de Nazaré, a mãe amorosa de Jesus, ele era o filho amado que os homens não compreenderam e crucificaram. Para Maria de Magdala, ou Magdalena, ou Madalena, Jesus era o Rabone,
segundo algumas traduções antigas, a palavra Rabboni é diferente de Rabi, porque Rabi é um simples professor, como eu, né? Sou professor, um simples professor, um professor qualquer, com todo respeito aos da nossa classe. Mas Jesus era o Rabboni porque era o mestre dos mestres, então ela tinha essa percepção. Para João, era o discípulo amado. Veja que interessante, para o endemoniado gadareno, da Decápole, lá de Gadara, Jesus era o ministro de tormentos, dispersador de aflições, porque quando o endemoniado, que eram muitos, legião, se encontra com Jesus, se sente incomodado e grita logo: que temos nós contigo, ó Jesus, filho do Altíssimo, né? Peço que não me atormente. Então, veja, Jesus para ele era tormento, né? Então, cabe a cada um de nós enxergar Jesus, já que estamos nessa semana e o seu programa maravilhoso tem essa proposta, fazer a percepção, a leitura de como nós identificamos o poeta Galileu, o filho de Maria. E isso que você está falando, Luciano, é fantástico, porque Jesus se mostra a cada um, e cabe a nós perceber ele. É claro que cada qual vai percebê-lo de uma forma diferenciada, de acordo com as suas demandas íntimas, com seus próprios momentos de aflição. Quantas vezes, né, Luciano, a gente está passando por aquela tempestade, rapaz? E aí, além de mestre dos mestres, como você disse, um Rabboni, ele aparece ao nosso lado como um amigo. Vem caminhando sobre as águas, né? Era a proposta original da nossa reflexão, para testar a nossa fé também, como a de Pedro, que vacila quando caminha sobre as águas, dá os primeiros passos, mas vem exatamente para nos mostrar que, embora o mar revolto das paixões humanas, as dificuldades, os tormentos, mesmo os voluntários pelos quais nós passamos, somos submetidos, mas ele está ali sempre, na espreita, diante de todos nós, como aconteceu com o caso dos discípulos amigos no mar da Galileia, ou Tiberíades, que é um mar de água doce, e de repente, quase que só sobrando a barca ali, se percebe aquele vulto, aquele ser, muito possivelmente desdobrado, embora se possa também ter a tese de que Jesus pudesse caminhar, mesmo em corpo físico, um ser que conhecia todas as leis da natureza, mas a lição da mensagem não é nem tanto essa, que pode ser analisada pelo Espiritismo, à luz da razão, mas é exatamente a lição que ele encerra, né, de mostrar que ele está ali sempre, à espreita, observando, querendo ver a nossa fé, como é que ela está, mas, sobretudo, mostrando que está disposto, sempre, permanentemente, não obstante às vezes que o negamos, às vezes que o traímos, às vezes que malbaratamos as nossas oportunidades existenciais ao longo da nossa carreira evolutiva, mas está sempre ali, em meio a essas tempestades diárias pelas quais passamos, com a mão estendida na nossa direção. E você sabe que fantástico isso, né? Ele ali estendendo a mão, e a indagação que nos chega é o que faz que não avistemos tal mão. Eu sempre costumo a falar, aliás, Jesus salientou isso, né? Que os olhos são a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, teu corpo será luz. Se os teus olhos forem maus, teu corpo será trevas. Então, colocou ele por essencialidade, a saúde do espírito, mas também os valores que ele carrega vão apagá-lo ou iluminá-lo nas trilhas, na trama dos séculos, né? Vida após vida. Mas uma coisa interessante é que o vício, a gente disse que era um diálogo entre o amor e o poder, entre o vício e a virtude. E o vício, que é aquela imperfeição que, de tanto ser praticada, viciou o espírito, não é um hábito, algo benéfico, ou, se por assim alguns quiserem usar como nomenclatura, é um hábito ruim, né? Mas o vício é aquilo que, analisando essa passagem, sabe, Luciano, eu vejo que Pilatos, um homem ali imperfeito, assim como nós, representando o vício. E Jesus, cuja perfeição relativa lhe é mérito, representando a virtude. Os vícios de Pilatos fizeram com que ele avistasse e percebesse uma única direção. E o vício tem disso, né? Ele deixa a nossa vista, a nossa consciência unilateral. É cabresto de cavalo, né? Exatamente. Aqui, ó.
E Jesus, o homem dotado de virtude, aquele espírito grandioso, avista em um porquê, vários paraquês, avista não somente uma única direção, a que seja essa única direção a Deus, mas avista naquele momento inúmeras outras e decidiu utilizar do silêncio. E aqui fica a reflexão para a gente, né, meu amigo? Que quando insistimos em não garimpar a esse terreno aqui dentro, a nossa vista, que é a extensão do espírito, são os espelhos da alma, os olhos, vai diminuindo a realidade. Olha só que passagem fantástica isso, porque a gente tem mais tempo, porque se tivesse mais uma hora, Luciano, dá vontade de ficar escutando você aí, rapaz. Então, diminui, ao passo que quando você começa a ficar imerso no amor e, consequentemente, nas virtudes a que ele conduz, pela caridade ativa, então a vista amplia. Luciano, de forma muito simples, não é? Você pode até comentar. Pegar a gente antes do espiritismo, depois do espiritismo. Exatamente. Isso. E a vida de todos os grandes luminares que passaram pela Terra. Todos com seus... Falamos deles aqui, né? Exatamente. Ou você que tinha uma vida antes de Spoleto, as mais mágicas, e diante dos escombros da igrejinha de São Damiano, ele era depois torna outro, embora fosse uma alma, se comparada pelo menos a mim, com anos-luz de evolução espiritual, mas mesmo assim tinha suas viciações, até porque perfeito na Terra, e meio com a perfeição relativa, lembrado que, por sua grandeza moral e espiritual, foi designado por Deus para administrar o nosso orbe é Jesus. Mas todos os outro exemplo extraordinário de viciações é o próprio Paulo. Saulo, que era o Paulo antes da espiritualização, um Paulo viciado, um Paulo equivocado, um Paulo do mundo, um Paulo que mais tarde, com esse momento de transformação extraordinária pelo qual ele vai passar, de superação dos seus próprios limites, com a missão que lhe foi otorgada pelo próprio Jesus mais tarde, para, entendendo a proposta de Jesus, ao contrário até de muitos que conviveram com ele, ir pelo mundo e levar a boa notícia a todas as gentes, aos gentios, a todas as criaturas, e não tão somente aos judeus. Se estamos hoje falando aqui sobre Jesus, em grande parte também devemos ao apóstolo Paulo, que teve essa percepção de que a mensagem ela deveria transcender os limites da Palestina, que ela era universal, como Jesus assim pensava. Então, nós vamos observar em todos esses exemplos, esse Dom Bezerra de Menezes, os conflitos, a dificuldade. O Dom Bezerra, quando, aspas, perdeu a primeira esposa, em 1863, na sua humanidade, muita gente fica até chocada. O Dom Bezerra teve uma depressão, fica muito claro, embora não se usasse a palavra depressão, à época era melancolia, mas ele ficou literalmente prostrado, né, sem vontade de viver, até que se recupera com a capacidade extraordinária de resiliência, palavra da moda, né, dos nossos dias, ele se supera, ele consegue vencer aquela adversidade, leitura da Bíblia, de princípio, depois do Espiritismo, e muda, né, o seu estado mental, as suas ações se tornam outras. Então é assim na vida, querido. Essa questão das viciações, você vê que os espíritos reveladores já nos advertem muito contundentemente quando nos falam que os dois grandes óbices, ou obstáculos, que nos impedem uma caminhada mais acelerada à conquista dos reais e imperecíveis valores da vida, ou seja, a essa implantação do reino dos céus que se depreende do diálogo entre Jesus e Pilatos, que com o Espiritismo nós passamos a fazer leituras diferentes. O reino dos céus não somente o reino ou o entendimento de uma zona espiritual que nós chamamos de céu, como se fosse algo para cima, que acontece também, mas também na Terra, que vai acontecer à medida em que nós formos vencendo essas viciações, à medida em que nós nos conscientizarmos da necessidade, e urgente, mesmo, pacientemente, mas agindo com coragem, a partir do esforço em nos transformarmos, que é um ato de coragem, exige essa coragem, e nós implantarmos o reino dos céus também na nossa própria dimensão, em se transformando, nós transformamos a sociedade. Claro que é um trabalho que demanda um certo tempo. E o reino dos céus, na intimidade do ser, que é esse resultado da superação dos seus próprios limites, do vencimento do homem velho para nascer o homem novo, que é símbolo do lídimo, do autêntico, do genuíno, do verdadeiro homem de bem. E os espíritos dizem que os dois grandes obstáculos são o orgulho e o egoísmo. Quando nós paramos para analisar, são dois vícios graves que nós temos.
Qualquer problema que você identifique no mundo, qualquer problema em qualquer época, eu estou falando como historiador mesmo, qualquer problema que você elenque aí, ele tem a sua raiz ou no orgulho ou no egoísmo. Ucrânia e Rússia, hoje. Vai olhar, é o egoísmo, é o orgulho. Como dizia o Odorico Paraguaçu, um personagem do Bemar, na novela de minha infância, adolescência, a primeira novela em cores do Brasil, da Rede Globo, o saudoso autor Paulo Gracindo, ele usava os neologismos. Se nós olharmos para trás da história, para trás, né? Ele costumava dizer assim, nós vamos olhar lá atrás todos os conflitos, as guerras bestiais, primeira, segunda, a guerra da Coreia, a guerra do Vietnã, mais recentemente, as cruzadas medievais, fruto do orgulho humano, do egoísmo humano. E os espíritos lembram disso. Quando nós paramos para pensar sobre isso, nós nos esquecemos também que o antônimo, o contrário, a antítese de orgulho é o quê? É humildade. E o contrário do egoísmo é solidariedade. Então está aí, o vício é a virtude, né? O amor, o poder, né? Tinha uma música também dos anos 80, né, da cantora Rosana, que fez sucesso na época, era nesse sentido, de mostrar essas contradições que existem em cada um de nós, né? Mas que nós podemos fazer com que esse nosso lado mais luminoso, e essa é a proposta do Espiritismo, de uma Joana de Ângeles, na série que se inicia, né, com o Homem Integral, esse homem em construção, na série psicológica dela, e de outros tantos mais espíritos que nos passam, de mostrar que nós podemos fazer, como Jesus dizia, acender essa nossa luz interior, para que nós nos conscientizemos, e aí é preciso essa coragem, lembrada por você, que nós somos deuses, espíritos, e tudo quanto ele fazia, dizia ele, não nós podemos fazer muito mais. E daí a história de Pedro, né? Mais uma vez voltando à inquietação de Pedro, que era de uma fé vacilante, dá os primeiros passos, consegue pisar na água, consegue dar alguns passos além, mas de repente vem talvez o seu temor, falta-lhe a coragem, ele submerge e é socorrido pelo próprio Jesus, né? Para você ver, né? E por vezes, né? Essa fé imatura, ou por assim dizer, em um estado embrionário, né? Assim como Simão, né? A gente consegue dar alguns passos, mas por vezes afundamos. E fica essa reflexão, antes de eu querer finalizar, meu amigo, finalizar com uma reflexão. Tem um senhor aqui, ó. Esse senhor, você conhece esse senhor? Ô, Jorge, me responda, viu? Responda eu e o seu chefe. Nós estávamos falando de você, moço. É um grande amigo, grande Jorge Fonteles. Companheiro Luciano, Jorge diz o seguinte, senhor Luciano, ó, Divaldo Franco, oportunamente fez uma narrativa de Pilatos e seu desencarne, o que a história nos fala do assunto. De uma forma muito sucinta e breve, Luciano, você pode trazer isso? Do ponto de vista histórico, as informações de que nós dispomos sobre Pilatos, elas estão ou nos evangelhos canônicos, que nós conhecemos, que não fala absolutamente nada a respeito do que acontece com ele, nem fala, inclusive, da própria esposa, ninguém sabia o nome dela, que era Cláudia Prócora. Nós vamos encontrar isso em textos apócrifos, né, ou evangelhos apócrifos, que são livros que não são falsos, mas foram, de certa forma, descartados no processo de eleição por parte dos religiosos a partir do quarto século da era cristã, que decidiram pelos 4 evangelhos que nós conhecemos, além das epístolas e de Atos dos Apóstolos, encerrando o Novo Testamento com Apocalipse. Essa decisão vem, até hoje gera muita controvérsia no meio dos historiadores, por que os outros não foram incluídos, por que esses foram excluídos, né? Mas há muitos livros, o Evangelho de Pedro, o Evangelho de Maria de Magdala, Atos de Pilatos, que falam um pouco a respeito disso. Então, realmente, o fim de Pilatos, e Emmanuel também nos dá, nas entrelinhas, na referida obra, há 2000 anos, algumas informações a respeito, foi um fim triste. Há versões de que ele teria cometido suicídio, porque, inclusive, foi acusado de corrupção, de desviar muito dinheiro ali junto com Herodes, o Herodes Antipas, na época, que era o rei postiço, vamos assim dizer, imposto para conduzir ali os destinos do povo hebreu. Então, há uma versão nesse sentido. Há uma também, portanto, essa do suicídio, que ele teria cometido suicídio, possivelmente até pelo abandono de Cláudia, que ficou
tão indignada com a postura do marido que, não suportando, aí vem as versões do cristianismo também, se tornaria uma adepta de um grupo de cristãos seguindo Jesus e servindo a causa do evangelho até o final da existência. Então, há informações nesse sentido, mas são informações incertas, não são aceitas propriamente, assim como verdades absolutas, mas que se pode ainda pesquisar e quem sabe, como Pilatos teve recentemente uma lápide aí encontrada em Cesareia de Filipe, não faz muito tempo, pode ser que, de repente, com os recursos da arqueologia dos nossos dias, nós possamos ter algumas revelações mais precisas a respeito desses personagens, mesmo com a história de Flávio Josefo, que é a história dos hebreus, onde ali é narrado um pouquinho, mas muita coisa do próprio Flávio Josefo, os historiadores duvidam, porque parece que houve acréscimos posteriores. Então, para você chegar às fontes originais, não é algo tão fácil assim. Então, a gente vê que foi uma coisa, né, Luciana, um tanto quanto trágica, e quem dirá o reencarne, que já não cabe a nós, né? Mas, para finalizar aqui, então, Jorge, nosso forte abraço a você, responda o seu chefe, responda o seu amigo, ok? E bônus horas, cada vez que você responder assim pra gente, Jorge, te enviei meu livro, né? Quando chegar, me avise, um abraço apertado no seu coração, viu, meu irmão? Luciano, frente a essa luz que não nos cegou, mas que nos iluminou, que nos ampliou a consciência, luz trazida por você, pelos seus esclarecimentos, que de forma tão simples, dessa forma, dá vontade de ficar mais umas 3 horas conversando com você, rapaz. É fantástico, né? Frente a tudo isso, se você me permite, gostaria de colocar, né, de relembrar aquela passagem que se encontra na obra Estante da Vida. Obra memorável, publicada pela alma mater da doutrina, né? A Federação Espírita Brasileira, e pelas mãos que muito trabalharam de Chico Xavier junto ao espírito Humberto de Campos, ali, né, pelo pseudônimo, se não me engano, de Irmão X. Jesus deixou muito claro a Pilatos, enquanto este estava preocupado com seu poder, de tê-lo tomado, né, de que Jesus era rei. Ele deixou claro, olha, meu reino não é deste mundo. E Kardec relembra isso nas páginas do Evangelho, como você bem aqui salientou. Era o ponto de vista da vida futura que Jesus falava, mas essa passagem, ela é muito fantástica, meu amigo. Ela se chama O Anjo Solitário. Então, ali no Gólgota, avistamos a imagem do nosso doce meigo Rabboni, nosso querido irmão crucificado, não porque veio para lavar os pecados da humanidade com seu sangue, mas ali foi colocado por orgulho, vaidade, por injustiça dos homens imperfeitos de sua época. Visto que nós, como espíritas, entendemos que a salvação é feita por nossas próprias ações, por nossa própria reforma, pela coragem de enfrentar a si mesmo e de amar sem medida. E aí, ali estava Jesus crucificado, e dirá Humberto de Campos que rasgam-se os céus de Jerusalém. Legiões angélicas, olha o que tinha nos bastidores espirituais. Legiões angélicas invadem o local do Calvário. Inúmeros espíritos puros ali estavam entoando hinos de alegria, cantando, celebrando o retorno do governador ao seu trono. Olha que coisa linda, né, Luciano? Meu reino não é desse mundo. Ali tinha inúmeros espíritos responsáveis por anotar o nome de cada um que ali estava. Rapaz, olha só, anotando o nome de cada um, espíritos vinculados à justiça. Tinha espíritos ali, os ditos querubins, vinculados ao amor, passando bálsamos naquele corpo do Cristo, afagando o cabelo dele, beijando a fronte dele. Tinham outros ali, com Maria, assistenciando-a. E eis que surge
um espírito angélico, e entendemos por angélico um espírito que alcançou a perfeição relativa, diferente de todos. E aí ele chega, ele encosta o ouvido, Jesus, como se tivesse prestes a dar os últimos suspiros, ainda consegue falar no ouvido deste espírito, e este espírito, seus olhos enchem de lágrimas, né? E ele sai dali a pedido de Jesus, atrás de Judas, que acabava de se suicidar. Então, era um anjo responsável pela caridade. Eis aí, gente, o verdadeiro reino de Jesus, o reino espiritual. Eis aí também o nosso verdadeiro trajeto, o nosso verdadeiro caminho. E é exemplo dessa mensagem grandiosa, que jamais deixemos que a vida material sobrepuje a vida espiritual, né, meu querido Luciano? Jamais deixemos que as nossas atitudes sejam semelhantes a de Pilatos, no sentido de lavar as mãos frente a injustiças, mas, sobretudo, frente ao mal que nos habita. E, meu querido Luciano, foi um prazer mais do que especial e enorme recebê-lo aqui. E você, na condição que você tem neste cargo, que você está, né, presidente da FEEC, qual a sua mensagem dentro da temática, para a gente finalizar, a nós que fazemos parte do movimento espírita? Para que nós perseveremos, para que nós continuemos a nossa caminhada, não deixemos que os medos possam nos assombrar nos momentos de reflexões que fazemos, na calada da noite ou na sombra do dia, para que assim nós possamos seguir no nosso desiderato, porque todos nós temos um projeto pessoal de vida a desempenhar, a realizar. E sem essa orientação que nós recebemos da espiritualidade maior através da obra magna da codificação, cujo aniversário nós lembramos no dia 18 de abril, que é o Livro dos Espíritos, que consigna também na Terra oficialmente a concretização da promessa profética feita outrora por ele, Jesus, acerca do advento do Consolador prometido. Porque, embora o Espiritismo nos permita compreender que existem possibilidades múltiplas de ações em vários caminhos de fé, em várias religiões, todas são caminhos que levam ao mesmo fim, que é Deus. Desse capítulo de número 2 é uma mensagem de 1863, recebida em Harvard, de uma mulher que na Terra foi uma rainha poderosa. É uma das mensagens mais belas, que praticamente encerra, em que ela nos mostra que quando nós estamos do outro lado da vida, Deus não quer saber, usando a expressão de hoje, a nossa etnia, a cor da nossa pele, a nossa orientação sexual, vamos acrescentar, quanto de bens materiais nós amealhamos, qual foi a nossa religião? Não. Ele quer saber o bem que nós fizemos, as lágrimas que nós enxugamos. Então o Espiritismo nos permite ter essa percepção de que todas as expressões de fé são caminhos que levam ao mesmo fim, que é Deus. Mas nenhum, com todo respeito, nos dá tanta ciência, tanta certeza de que o Reino dos Céus não é dito só por palavras, mas que o Reino dos Céus não é só da Terra, mas que ele transcende a nossa dimensão, de que a vida pulula na outra dimensão existencial, que a vida estua, prossegue para uma dimensão além desta que os nossos olhos materiais conseguem divisar. O Espiritismo nos dá essa certeza de que somos indestrutíveis do ponto de vista espiritual, que não existe morte. O que existe, como aliás Jesus disse, é sempre vida, vida em plenitude, vida em abundância. Vim para que vós tivesseis vidas, vida em abundância, vida em plenitude. Então, a mensagem que o Espiritismo nos traz, repetindo Jesus, é de que nós não esmoreçamos, que esse sol da esperança renasça sempre em
cada um dos nossos corações em meio às dificuldades desse momento, porque nós vivemos, embora eu não goste muito de usar essa expressão, tem uma leitura diferente, um momento muito característico de uma transição apocalíptica, né? E se isso não é apocalipse, eu não sei o que será. Mas nós estamos vivendo um momento assim muito conturbado, essa onda da pandemia, esses conflitos ainda, que nos fazem pensar como outrora aquele personagem da velha mitologia grega, a espada de Damocles, uma espada presa por um fio tênue sobre o pobre do Damocles, numa cama de mármore. Constantemente a espada oscilava com o influxo do vento, ameaçando ele amarrado, soltar-se e trespassar o seu abdômen. Às vezes nós ficamos muito assim no mundo de hoje, né, com receio de uma hecatombe nuclear, de um conflito, mas não esqueçamos daquele homem que numa noite de tempestade, numa noite sombria, turbulenta, veio na direção da barca que quase só sobrava, para mostrar que está atento, que está presente constantemente junto a cada um de nós. Felizmente, não é o Jefferson, nem eu, muito menos o Jorge Fontelli, que é que se manifestou, que administra o nosso mundo. Mas quem governa o nosso mundo e governa com sabedoria é Jesus. Então, se é ele quem conduz essa embarcação, esta nau chamada de terra, não há motivo para nós esmorecermos. Nós temos que continuar sempre acreditando que estamos aí nos encaminhando no rumo de um porto seguro, onde ele certamente, pacientemente, amorosamente nos aguarda há muito tempo, de braços abertos. Queria agradecer a você, Jefferson, e parabenizar sua mãe, aqui presente, pelo filho. Eu, pelo filho, não vou parabenizar você, vou parabenizar a sua mãe, pelo filho que ela nos oportunizou, né, conhecer, trazendo ao mundo. Então, muito obrigado, querido, pela acolhida fraterna, e disponha aí, quando precisar, de um outro bate-papo como esse, desses momentos em que nós precisamos tanto dessa interação, e sobretudo essa interação que nos permite, e o movimento espírita carece disso, de sermos mais afetuosos, mais carinhosos uns com os outros. Essa é a palavra da vez, é afeto. Esse é alimento indispensável, pelo menos a minha alma, acredito que de todos nós. Com certeza, meu amigo, essa interação é de suma importância, né, a todos nós, e também sinto falta aí, não é só no Ceará não, viu, aqui no interior de São Paulo também, São Paulo também, viu, faz parte do movimento espírita, né, foi muito bom recebê-lo, obrigado pela mensagem que sempre nos relembra do nosso excelso Mestre Jesus. E, meu amigo, na hora que eu desligar aqui, fique uns minutinhos nos bastidores, que eu quero lhe agradecer mais ainda. Gente, vou relembrar o banner aqui dessa obra fantástica, que é a obra que demorou 3 décadas, gente. É uma obra que, como bem relembrou Luciano, né, retrata esse baluarte da doutrina, esse que foi aí um vulto importantíssimo e que muitas vezes nós ainda não o conhecemos, e nesta obra nós vamos muito mais do que conhecer, nós vamos trazer Bezerra para pertinho da gente. Então, essa obra que, sem dúvida, assim como vocês viram, e não tem dúvida que tudo que o Luciano faz é com amor, é com dedicação. Então, meu forte abraço a você, à federação, e a todos os irmãos que aqui estão conosco, que posteriormente virão a estar assistindo aí a esse encontro novamente. Querido irmão Luciano, um abraço apertado em você e em todos aí da sua família. E parabéns à sua mãe também, que colocou você no mundo, rapaz, que você está aqui com a gente. A sua mãe é o seu pai, você está aqui com a gente, aqui, nos iluminando, né? Os dois hoje estão residentes no mundo espiritual. No próximo sábado, meu pai completa 2 anos, né, de aniversário de retorno ao mundo maior. Tá muito feliz com esse filho, viu? Muito feliz. O meu forte abraço a todos e que a paz de Jesus sempre se faça presente em cada coração. Que assim seja, viu?